Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão, ligar-nos pede mais amor, enchendo o mundo de ilusão. Desejo a vida que te dá, com fé. Versículo 1 ao 7. Quero falar nesta noite sobre o tema o cristão e seus conflitos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos encontrando, coloquem-se de pé em nome de Jesus. Reis, capítulo 17, 1 a 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva virá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos contar, irmã, uma história. Pedindo a Deus agora em favor da palavra que será trazida nesta noite. Amém. Pode sentar, irmãos. O cristão e seus conflitos. Passamos por conflito constantemente, né? Constantemente nós passamos por conflitos. Esse conflito pode ser dentro da nossa casa, conflito pode ser com o nosso vizinho, pode ser lá no trabalho, no colégio, no estudo, pode ser dentro da igreja. E a sociedade no todo, né? Nós estamos sempre em conflitos. Conflito é algo que nos traz incômodo, né? Conflitos são aquelas questões que nós às vezes nem compreendemos, né? Tem momentos que nós não compreendemos nem a nós mesmos. Tem momentos que você está bem, de repente aquilo transforma tudo. Você está alegre, de repente você fica triste, talvez por uma coisinha simples. E, enfim, tudo isso vem acarretado das dificuldades da vida, do dia a dia, dos problemas do dia a dia, né? Aquilo vai acumulando, chega um momento que te torna tudo sem até nenhuma razão para tanto. Mas a vida do cristão, dentro da Bíblia nós encontramos que nós vivemos em constantes conflitos. Então isso significa que a vida do cristão não é vida isenta de problemas. Nós vivemos os problemas seculares e também na área ou no lado cristão. Nós vemos aqui a respeito do profeta Elias. Esse homem de Deus,
Ele desempenhou muito bem o seu ministério profético. Ele desempenhou durante um bom tempo. Ele realmente foi um homem usado e ousado. E para chegar diante de um rei, como ele chegou diante de Acabe, e falar com tanta autoridade, precisava de duas coisas. Primeiro, ter a certeza, a confirmação que era Deus quem tinha ordenado. Segundo, ele precisava estar colocando à disposição do Senhor, até mesmo a respeito da sua vida. Porque Acabe era um rei credo, um homem não temente a Deus, e havia se casado com uma mulher que era perniciosa. Jezabel era terrível. Jezabel não fazia nem parte do povo de Israel. Acabe foi buscar essa mulher lá em Sidom, uma cidade de povo pagão, povo ímpio. E ele então resolveu casar com essa mulher, e a vida dele foi um transtorno. Então, chegar diante de Acabe, como Elias chegou, não foi fácil. Tinha que ter muita convicção. E Elias chega para Acabe e diz o seguinte: olha, não vai haver chuva enquanto eu não ordenar. Parece uma prepotência, né? Alguém chega e diz assim: só chove nesse bairro se eu quiser que chova. Mas ele, quando disse isto, ele tinha plena convicção que era Deus que estava lhe dando essa autoridade. E o interessante nisto, irmãos, é que quando ele teve essa confirmação de Deus, ele não temeu. Mas muitas das vezes, nós temos da parte de Deus uma confirmação, nós somos tementes, ou nós tememos as situações. Os irmãos já perceberam como é que nós temos dificuldade para falar a uma autoridade? Falar do Evangelho para uma autoridade? Falar para a pessoa da classe baixa, classe média, aí é muito fácil. Mas parece que temos um temor de chegar para esses homens e dizer para eles a verdade, quando nós temos a verdade em nossas mãos, e Deus nos dá essa autoridade. Né? Então Elias, ele realmente foi e falou daquilo que era preciso falar a Acabe. Jezabel era uma mulher que servia a Baal, eram muitos deuses, e o outro era Astarote. Eram dois deuses que eram servidos. Baal era deus do sol, Astarote era deus da fertilidade. Ou seja, se Astarote respondesse, a terra produzia. Né? Então, para que uma plantação produza, é preciso chuva, é preciso sol. Então ela adorava esses dois deuses. Agora Elias diz assim: não vai haver chuva. O que adianta um Deus que tem essa ação de poder de ser fértil, se não houver chuva? Só o único Deus, só o Deus Criador, não é? Só o Deus de Elias realmente. Então Elias chega para Acabe e diz assim: não vai haver chuva enquanto eu não determinar. Enquanto eu não disser que haja chuva, não vai haver chuva. Agora Elias começa a ouvir Deus falar com ele. No mesmo tempo que Deus manda ele falar com Acabe, já aí no versículo de número 3, Deus vai ordenar para esses: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde no ribeiro de Querite. Ou seja, Elias, sai agora deste lugar e vai para um lugar determinado. Irmãos, quando nós estamos atentos à voz de Deus, é bom de perceber essas coisas, porque às vezes nós fazemos sempre que Deus fala, tal, mas às vezes Deus pontua para nós certas coisas, e nós às vezes fazemos de desentendido com essas coisas. Elias ouviu Deus dizer para ele sair e para onde ir. Olha, Elias foi para um lugar, para um ribeiro, e ali, um lugar deserto. Olha que situação difícil, não é? Mas era Deus que estava determinando. Agora, a água ele tinha, era um ribeiro, e agora a comida? Mas aí Deus já entra com a proteção e diz assim: olha, os corvos vão te sustentar. Irmãos, é preciso muita fé para crer nisto aqui. É preciso muita fé. Como é que uma ave, né,
poderia levar comida manhã e tarde. O ser humano, nós, os seres humanos, nós temos a mente para pensar e programar isto. Eu tenho um compromisso de hora X, levar isto lá, e à tarde, hora Y, voltar lá e levar isso também. Mas o corpo, mas aqui nós observamos o que é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Quando a Bíblia diz que até a natureza obedece a Deus, é uma grande realidade. Uma ave, Deus determinar que ela levasse alimento para Elias de manhã e à tarde levasse novamente alimento, não é? Naquela hora certa. Então o homem de Deus, ele estava no lugar certo. E quando nós estamos no lugar certo, Deus toma toda a provisão por nós, em todos os sentidos da nossa vida. É bom nós frisarmos aqui, queridos, que esse momento que nós passamos de dificuldade aqui no nosso país, que nos traz um conflito muito grande. Por exemplo, nós temos aqui Josimar, nós temos ali o Lucas, nós temos o irmão Luiz Carlos, né? O irmão Marcos está agora fazendo, né? Está trabalhando, mas até 2 semanas atrás estava desempregado, totalmente desempregado, mas conseguiu alguma coisa e tem já previsto em visão alguma coisa bem maior, né? Então, mas não é fácil. Então, quando nós estamos na determinação de Deus, quando nós estamos realmente atentos às coisas de Deus e crendo nesse poder de Deus, Deus age, Deus movimenta, Deus faz de uma maneira ou de outra, Ele vai trazer para nós a resposta que nós precisamos, porque Deus tem esse poder. Então, não foi difícil talvez para Elias naquele primeiro momento crer, mas ele creu. Tanto é que a Bíblia diz que ele saiu, ele foi para aquele lugar onde só havia um ribeiro, onde só tinha água, não havia comida. E o tempo foi passando. Quase 3 anos se passaram. Agora até o ribeiro secou. Até o ribeiro secou. E agora? Deus novamente visita o seu servo e entra com a nova providência. Sai daqui e você vai para a cidade de Sarepta, também naquela região de Sidom. Você vai para lá, porque tem uma viúva que vai te sustentar. Olha, irmãos, outra dificuldade na vida de Elias. Porque nós sabemos o que a Bíblia nos ensina a respeito das viúvas. A viúva, primeiro, mulher naquele tempo não trabalhava fora. Viúva era desprezada. Precisava ter um filho, homem, que assumisse a casa. Ela tinha um filho, mas era garota, era uma criança. Era ela quem tinha que governar a sua casa. Olha que dificuldade. E Deus disse assim: uma viúva vai te sustentar. Elias também não pensou 2 vezes. Elias saiu da beira daquele riacho, daquele ribeiro, que já estava secando, quase não tinha água nenhuma, e ele foi para Querite, ou seja, não é Querite, né? Daqui a pouco eu digo novamente, não faz mal. E ele foi realmente obediente a Sarepta, né? Querite era o ribeiro, ele foi para Sarepta tranquilamente. E ali, então agora, quando ele chega, a primeira pessoa que ele vai avistar é aquela mulher. Mas ele não sabia quem era a mulher. Ele viu uma senhora lá catando gravetos, e ele disse para ela assim: me dê água para beber. A mulher vai buscar água, e no mesmo tempo ele diz assim: olha, mas traga um pão também, traga comida. Aí a mulher começa a dialogar com ele: olha, a minha situação é esta. Eu tenho em casa um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, dá para fazer um bolinho para mim e para o meu filho. Estou catando esse graveto, eu vou comer, eu vou morrer. Não temos mais nada. Vamos, olha o que é a visão do homem de Deus. Quando Elias disse para ela assim: olha, o Senhor está dizendo que a sua farinha não faltará, nem o azeite faltará. Vai lá, faça conforme você diz, mas faça e traga primeiro para mim. Olha que desafio para aquela mulher.
Ela fez aquele bolo, pequeno bolo, e eles três puderam comer. Aí Deus entra com a sua providência. Então aqueles conflitos que Elias estava vivendo, vai para o Serite, agora você vai para Sarepta, né? Mude daqui, você vai lá e fala com o rei Acabe, ou seja, enfrenta o rei, enfrenta a esposa do rei. Tem uma parte lá no dicionário bíblico, eu fui fazer dar uma lida sobre a vida de Jezabel, e ali diz que ela era uma mulher machista, ou seja, ela tinha o domínio, né? Porque na verdade Acabe era dominada por Jezabel, né? Ele fazia o que ela mandava. Então, ela era terrível. E Elias chegou lá e não quis saber disso. Então, vejam bem, quase 3 anos sem chuva. Vamos, irmãos, imaginar, vamos aqui pensar o que é uma terra 3 anos sem chuva. Quando nós passamos aqui, às vezes, 4, 5 meses, 6 meses, como é falado aí, né? Só estava olhando o pasto, era tudo seco, tudo secado, morrendo de fome, né? Lagos secando, as nascentes desapareceram, por pouco tempo. Agora vamos imaginar 3 anos de seca. Mas estava ali a palavra do homem de Deus. Deus tinha dado a Elias essa autoridade. E ele chegou e disse: não vai chover enquanto eu não disser que haja chuva. Agora Acabe, ele ficou como rei, ele também entrou em desespero, ele também entrou em conflito. Ele vai chamar um dos seus homens para dizer assim: olha, vamos sair por aí procurando aonde tem alimento para o nosso gado, porque nós estamos perdendo tudo, está tudo acabando. Nem o rei foi poupado, né? Nem o rei teve alimento suficiente, água suficiente para que lhe trouxesse a tranquilidade. Até aqui, Elias estava agindo corretamente, porque ele estava obedecendo plenamente a palavra de Deus. Ele não estava tendo nenhuma dificuldade. Lendo aí no capítulo 17, versículo número 7, quando ele fala a respeito desse ribeiro que secou, né, que estava quase, na verdade, quase secando. Depois, tendo no 17, versículo 8 e 9, ele vai falar sobre essa viúva, né, que ele ia sustentado, e ele realmente não pensou 2 vezes nisto. Mas, a partir desse momento, meus irmãos, nós vamos começar a perceber que esse homem de Deus, que estava agindo segundo a vontade do Senhor, até então a sua vida ali estava tranquila, apesar desses conflitos, mas era um conflito que não o abatia, não era um conflito que o prostrava, né? Porque ele teve água, ele teve pão, de repente foi sustentado por uma viúva, mas foi sustentado. Dentro da casa da viúva agora começa a acontecer, ou aconteceu um fato inesperado, que aquela criança adoeceu, morreu, e ela vem a ele e diz assim: por que isso? Porque o Senhor veio aqui para me trazer luto. E Elias, à mesma hora, pega aquela criança, sobe para o seu quarto, e ele começa a falar com Deus, orar, dizer: Senhor, até esta viúva, ou seja, essa mulher tem me abençoado, o Senhor disse que eu viria aqui, eu vim, essa mulher tem me abençoado, mas até essa viúva agora, nessa situação. E Elias então se debruça sobre aquela criança e ora, e pede a Deus, e novamente aquela criança revive, e ele entrega aquela criança à sua mãe. Outro fato foi a questão realmente da resposta de Deus. Deu como confirmação para aquela mulher, que Elias não teve dúvida nenhuma a respeito da farinha e do azeite. Porque ele simplesmente espera assim: olha, você vai e apanha na casa dos seus vizinhos vasilha. Eu gosto muito dessa expressão dele, quando ele diz assim: ponha vasilha, mas não ponha pouco, não, ponha muitas vasilhas. Quantas vasilhas você tiver, você será abençoado. E de repente, aquela farinha multiplica, aquele azeite vai se multiplicando. Chega um momento que a mãe pede para o menino assim: me dá mais uma vasilha.
Aí você assim, acabou, não tem mais. E agora, então o azeite para. Nós vemos ali, com esse recurso, a mulher, ela pôde suprir sua necessidade, pagar as suas contas, porque os credores já tinham ido lá para tomar os seus filhos como pagamento, porque o esposo tinha morrido, tinha dívida para trás. Agora os credores foram dizer: ó, nós vamos levar seus filhos como pagamento, serão nossos escravos. E aquela mulher estava então num conflito muito grande. E ela vai chegar a dizer assim: olha, meu esposo era um homem de Deus. Ou seja, nós somos servos do Senhor. Não é justo isso conosco. Agora aquela mulher também estava em conflito com uma serva do Senhor. Ela recebe a bênção do Senhor. Ela foi abençoada, pagou tudo que devia. E a partir deste momento, então, voltou-se à normalidade dentro daquela casa. Irmãos, quantas experiências nós temos, né? Quantas e quantas experiências nós temos semelhante à experiência de Elias? Quantas respostas de oração nós temos, né? Quantas e quantas? Creio que cada um de nós aqui temos algo a contar como resposta de orações, de coisas que nós consideramos pequenas, de coisas que nós consideramos grandes, mas nós temos essas experiências, né? Como Elias também teve. Mas muitas das vezes nós começamos a ser temerosos como Elias. A partir deste momento, Elias agora vai mudar totalmente. Este homem de Deus, este homem que estava ali ouvindo, atendendo a voz de Deus, obedecendo, e Deus estava atuando na sua vida. Agora esse homem vai se esconder simplesmente pela palavra de uma mulher. Quando Acaz chega para Jezabel, a sua esposa diz assim: olha, os nossos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote morreram. Elias matou todos eles. Todos eles morreram. Jezabel diz assim: amanhã por estas mesmas horas, se eu não tirar a vida de Elias, olha que mulher terrível, né? Amanhã por essas mesmas horas. Quando Elias soube disto, Elias imediatamente vai fugir. Ele vai começar agora uma fuga. Irmãos, eu estava observando isso aqui, esse conflito na vida de Elias levou ele a ser um homem covarde. Aquele homem que teve até então, né, muita autoridade, muita coragem, enfrentando o rei, agora vai temer a uma mulher. Ele temeu pela sua própria vida. Antes ele não teve medo nem do rei, mas agora ele vai temer a Jezabel. Ou seja, tudo que ele havia construído, ele vai desconstruir agora. É como se você tivesse construído uma casa perfeita, bem alinhada, bem aprumada, e alguém dissesse para você assim: olha, isso aqui vai cair. E você começasse a desmontar a sua casa, tijolo por tijolo, com medo de uma palavra negativa. A palavra daquela mulher foi uma palavra negativa. Mas Elias deu importância à palavra daquela mulher. Então ele começou a desconstruir tudo de bom que ele tinha feito até ali. Desconstruiu realmente. Primeiro, ele vai temer a voz de Jezabel e vai fugir. Nós vemos aí no capítulo 19, versículo 3. Ele diz assim: o que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ou seja, ouviu a voz de Jezabel, temeu a Jezabel, não tinha nem sido confrontado, ele simplesmente soube, ele simplesmente ficou sabendo disso. Ele agora começa a empreender uma fuga. Primeiro, ele caminha para o deserto. E o texto diz que ali ele vai se deitar debaixo do zimbro, e ali vai acontecer uma série de coisas. Depois ele vai se esconder dentro de uma caverna. Quando Deus visita ele, diz: o que você está fazendo aqui?
que você está fazendo escondido nesta caverna? Aquele homem que estava lá tão corajoso agora, amedrontado dentro de uma caverna. Ao mesmo tempo, Elias vai pedir a morte. Ele diz: olha, a minha situação é tão crítica que eu prefiro morrer. Irmãos, quando nós entramos em situações assim, nós começamos a perder a nossa fé, nós começamos a perder a nossa alegria, satisfação de servir ao Senhor, começamos a temer a qualquer coisa. Elias entrou nesse processo a ponto de pedir a morte. E depois ele vai questionar com Deus que ele estava sozinho. Nossa, eu não estou sozinho. E Deus disse: não, você não está sozinho. Eu separei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Tem 7.000 homens lá. Então Elias não pôde ver isso, porque se ele estava escondido numa caverna, se ele fugiu para o deserto, ele deixou, não é, de estar onde deveria estar e ver realmente que outras pessoas estavam recebendo ao Senhor. Então ele perdeu uma grande oportunidade. Enquanto ele procurou ouvir a voz de Deus, ele fez uso da sua função profética. Quando nós falamos sobre profecias, a gente volta muito lá para o Velho Testamento, né? Naquela época, Deus usava os profetas, porque não tinha a facilidade da palavra em mãos, então Deus usava esses recursos. Era um profeta, uma visão, sonhos, era o jeito de Deus falar, anjos que apareciam para comunicar, trazer uma mensagem de Deus, enfim. Mas hoje, irmãos, hoje, na verdade, nós somos profetas e profetisas, porque nós temos a palavra que nós vamos com ela profetizar a vida de uma nação, de um bairro, de uma pessoa, de uma família, enfim, nós somos. Então nós vamos fazer o uso dessa função de profeta, usando a mensagem que é de Deus, entregando ela como profeta, como homem, como mulher de Deus, temente a Deus. Elias, então, ele ao mesmo tempo, enquanto ele estava ouvindo a voz de Deus, ele fez uso dessa função. Mas quando ele deixou de ouvir a voz de Deus, passou a ouvir a voz de Jezabel, ele perdeu essa função. A gente volta lá para o início da criação. Quando Eva começou a ouvir a voz da serpente, deixou de ouvir a voz de Deus. Então, naturalmente, foi se degradando, se afastando e perdeu a comunhão total com Deus. Elias também foi se afastando e, por essa razão, ele perdeu também a sua função profética, que foi transferida para Eliseu. Olha o que é deixar de fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. Olha o que é deixar o irmão de ouvir Deus para ouvir vozes, né? Palavras alheias de pessoas, não interessa que sejam homens, mulheres, a gente deixar, ficar se ouvindo muitas pessoas de fora, né? Pessoas que não têm nem compromisso com Deus, às vezes até com palavra, até com a Bíblia na mão. Nós ouvimos tantas balelas por aí hoje, por aí fora, tantas coisas que não tem nada de realidade, mesmo as pessoas usando a Bíblia não têm a verdade. Por exemplo, se alguém disser que cristão não tem dificuldade, não tem problema, é uma grande mentira. Hoje nós vivemos os conflitos da sociedade. Só que nós temos do outro lado, nós temos alguém, que é Deus, que cuida de nós, né? Que nos traz a paz dentro das tribulações, dentro das aflições. Nós somos consolados, nós somos supridos. Deus alimenta a nossa fé, Deus alimenta a nossa mesa, coloca pão sobre a nossa mesa, Deus abre uma porta para nós sermos abençoados, e às vezes tem momentos que a gente não entende. Eu já tive algumas experiências, você chegar na casa de alguém com alimento, e a pessoa não tem nada, dizer assim: olha, foi Deus que te mandou aqui. E já ouvi muitas histórias assim, irmãos. Eu tinha um livro, esse livro alguém não me devolveu. O título dele é 50.000 orações respondidas de Jorge Miller. Homem de oração com aquele, até hoje não se conhece.